Bom dia a todos, que a graça do Senhor Jesus possa se fazer presente em nossas vidas nesta manhã. Mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para vivermos uma vida que glorifique e exalte o nome do nosso Deus. Deus cuidou de cada um de nós para que pudéssemos nesta manhã aproveitar essa oportunidade para amar mais, para perdoar mais, e neste domingo, um domingo especial, primeiro porque temos a oportunidade de estar na casa de Deus. A você que está se achegando aí em sua casa, você vai ter a oportunidade também de entregar o seu melhor para o Senhor, e também aprender do melhor ou usufruir do melhor do Senhor para a sua vida. Seja muito bem-vindo, Igreja Batista Esperança. Os irmãos estão chegando presencialmente, você que está conosco acompanhando essa transmissão, que Deus possa nos abençoar poderosamente neste dia, um dia tão importante para nós, crente em Cristo Jesus, o domingo do Senhor, o dia que nós reservamos para adorarmos ao nosso Deus, para servi-lo com uma intensidade ainda maior, mas também um dia onde nós estamos com a responsabilidade de votar, de eleger o prefeito da cidade de Vila Velha, e a nossa oração é que o Senhor nos dê a consciência, nos dê a sabedoria, para aquele que for eleito, seja exclusivamente pela vontade permissiva do Senhor. Nós vamos orar, vamos iniciar esse culto com a palavra de oração. Pai, nós engrandecemos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de aqui estarmos, junto em família, a família da Igreja Batista Esperança, presencial, online, e todos com um só objetivo: adorar e bendizer o Teu nome. Obrigado por este domingo, Senhor Deus, que mais uma vez possamos aproveitar este domingo para oferecer o melhor do Senhor, amando as pessoas, perdoando, tratando com carinho, com zelo os nossos familiares, estudando a Tua palavra, orando, servindo, ó Pai, com a alegria que o Senhor merece, e apresentando os nossos molhos, apresentando as nossas vidas como resultado da adoração ao Senhor. Abençoe este povo, Deus, que congrega nesta localidade, que o Senhor possa estar realmente abençoando todas as famílias que compõem o corpo de Cristo da Igreja Batista Esperança. Nós Te louvamos por tudo, Senhor Deus, Te agradecemos por esse dia, como já fora dito, ó Pai, um dia que nós carecemos da Tua sabedoria, para que possamos votar, para que possamos escolher aquela pessoa que o Senhor já escolheu, para estar realmente tomando as decisões e governando o nosso município. Nós Te louvamos, entregamos este momento devocional, entregamos também, Senhor Deus, a escola bíblica dominical, que o Senhor possa realmente estar agindo poderosamente, esclarecendo, tirando de nós todas as dúvidas, para que possamos estar crescendo na Tua santa e bendita presença. Te louvamos no nome de Jesus e já agradecemos, hoje para todo sempre, amém e amém. É muito bom estarmos na casa de Deus. Acompanhe a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 27, são 14 versículos, eu convido a você a acompanhar essa leitura aí em sua casa, os irmãos que estão aqui presencialmente. Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo.
pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tenha misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com a ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Que leitura linda, que texto maravilhosa, que declaração confortante, revigorante da parte do rei Davi. Davi, com certeza, com toda certeza, teve o seu coração reacendido, a chama que outrora talvez estava apagada. Nós sabemos que uma chama no coração não tem a ver com idade, e nem com a largura dos sonhos que nos tomam pelas mãos. Uma chama ardente tem a ver com o desejo de tornar a vida melhor. E a nossa vida e também a dos outros. Mas para que isso possa se tornar uma realidade, eu preciso ter o desejo de me aproximar de Deus, de me relacionar com Ele. Por isso que Davi diz assim: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Que nesta manhã, que neste domingo, você possa permitir ao Espírito Santo, talvez reacender essa chama que talvez esteja apagada. E você não tem mais motivação, está desanimado, como Davi expôs aqui, as lutas, os perigos, as dificuldades colaboram para esse desânimo. Por isso que ele nos ensina que nós precisamos esperar no Senhor, para que Ele possa renovar as nossas forças, reacender a chama. E aí, adorar o Senhor, bendizê-lo da maneira que Ele merece, oferecendo o melhor para Ele. E quando isso acontece, isso vai resultar onde? Nos seus relacionamentos. Você vai tratar melhor o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, as pessoas. É o reflexo daquele que busca, daquele que espera no Senhor. Portanto, espere no Senhor. E peça a Ele que a cada dia mais Ele possa renovar no seu coração a alegria da salvação. Amém? Que Deus nos abençoe. Antes de passar a palavra ao professor desta manhã, o Neto, que estará ministrando a escola bíblica dominical, eu convido você já a estar buscando a sua revista, se preparando para essa aula. Eu quero lembrar que hoje nós estaremos realizando o culto de encerramento de missões nacionais. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, então você não pode perder. Se você que tem condições de estar presencialmente, que você possa estar logo mais à noite aqui, para que juntos possamos estar adorando a Deus, agradecendo e glorificando por essa campanha tão abençoada. E você que não pode estar ou não poderá estar, que você possa estar acompanhando aí essa transmissão. E se você ainda não ofertou para missões nacionais, você ainda tem a oportunidade. Amém? Que Deus nos abençoe e nos conduza na escola bíblica dominical.
A gente vai chegar a um período em que teremos mais pessoas para poder nos ajudar nessa parte de sonoplastia, de arrumar tudo, né? Enquanto essas pessoas não chegam, a gente vai se virando, né? Graças a Deus que hoje, né, temos essa oportunidade de estar aqui para podermos ler e estudar um pouco da palavra de Deus. E pena que hoje é um dia muito atípico, né? Dia de eleição, e muitos irmãos estão votando, estarão escolhendo aquelas cidades como a nossa, o prefeito. A grande pergunta é que ficamos: nós escolhemos o que Deus quer que escolhamos ou escolhemos aquilo que nós achamos que seja melhor, né? E nesse livro que nós estudamos nesses últimos dias, nessas últimas lições do livro de Provérbios, ele nos mostra muitas coisas dentro da palavra de Deus que, se nós cumpríssemos, seria uma maravilha, não só para o povo de Deus, mas também para a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. E o nosso mundo, né? Mas como poucas pessoas elas conhecem a palavra de Deus, até mesmo no nosso meio, esses conselhos eles não são colocados em práticas, né? As pessoas não praticam esses conselhos, porque a palavra de Deus, como sempre, é completa em sua plenitude e nos seus ensinamentos. Vamos orar? Pai, nós te damos graças mais uma vez, ó Deus, por estarmos na tua casa. Nesse dia onde o povo estará escolhendo, muitas cidades estarão escolhendo o prefeito, né, fazendo a sua parte como cidadão. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que ao escolhermos, ó Pai, sejamos sábios nas nossas decisões. Mas, além disso tudo, nós temos que crer e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se vier um governante o qual não é aprovado pelo Senhor, sabemos que o Senhor irá agir em nosso favor. Se vier um que seja aprovado pelo Senhor, Ele irá governar com justiça. Ó Pai, é isso que nós te pedimos. Tem misericórdia do nosso coração, que é enganoso. E nesse dia onde iremos às urnas, ó Pai, fala aos nossos corações, para que tenhamos sensatez e equilíbrio na hora do voto. Porque vemos muitos que se dizem teus filhos, tomando decisões contrárias até mesmo à tua palavra. Então nós te pedimos misericórdia, nos ajuda a entender o teu querer. E hoje, quando vamos estudar a lição do livro de Eclesiastes, que nós possamos aprender cada vez mais da tua palavra, dirigidos pelo teu Santo Espírito. No nome de Jesus nós oramos. Amém. A você que está em casa, provavelmente à noite nós tentaremos fazer uma transmissão pelo YouTube, né? Não mais pelo Facebook, mas pelo YouTube. Vamos tentar, não é que iramos conseguir. Se não der certo, nós continuaremos transmitindo pelo YouTube. Tudo tem a sua ocasião própria. Esse é o título da lição que está no livro de Eclesiastes, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6 de Eclesiastes. Tudo tem a sua ocasião própria. Muitas vezes nós usamos muito esse texto para justificar algumas coisas. Tudo no tempo de Deus. Realmente, tudo no tempo de Deus. E Deus faz com que o seu tempo seja cumprido, né? Então, tudo debaixo dos céus e da terra tem o tempo determinado por Deus. Ele controla tudo. Então, no dia de hoje, nós sabemos que tudo tem a sua ocasião própria. E hoje, ao terminar do dia, nós veremos quem serão os prefeitos eleitos.
Deus já o sabe porque Ele é onisciente de todas as coisas, né? E então, hoje é tempo de votar. Amanhã poderá ser tempo de lamentar pelo voto ou ficar feliz, né? Então, tudo tem o seu tempo determinado. Mas Provérbios ele começa com uma coisa que é interessante. Aqui no capítulo 1, versículo 2, tem aquele versículo que diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É interessante que esse versículo, eu creio que 99% dos crentes conhecem esse versículo. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Por quê? Ele começa com esse texto. E ele vai dizendo que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. O vento vai para o sul, nasce o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tomam eles tornam eles a ir. Quer dizer, interessante, todos os rios correm para o mar não se enche. Então ele começa, Eclesiastes lembra que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Lembrar que existe um propósito para tudo que nos acontece é que vai até um pouco além. Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus, às vezes mexe de uma forma estranha em nossa mente e coração, justamente por não compreendermos os planos do Senhor Deus para o nosso viver. Às vezes fica difícil compreender a ação e manifestação do nosso Deus em nosso dia a dia, a fazeres comuns, mas o Senhor tem o seu tempo para tudo. Importante ressaltar também que o livro de Provérbios é a visão de um rei rico e feliz. Mesmo sendo o rei rico e feliz, em sua caminhada terrena não deixou de ver os acontecimentos do dia a dia, dos pequenos aos grandes, dos relevantes aos irrelevantes. Diante de suas palavras podemos pensar, vale a pena viver? Sim, vale e muito. Se a vida for vivida na perspectiva da fé em Deus, temos aqui, da parte do Senhor, um manual prático para viver, que abrange o nosso ciclo de vida, nascer, se desenvolver e morrer. Vale a pena viver? Vale, muito. Quando a gente vive diante de Deus, né? Eu costumo dizer e aprendi que já vi muitas pessoas que viveram a sua vida em busca das riquezas, de posição e de um status social, que elas conseguiram chegar lá pelos seus méritos próprios, mas normalmente elas chegam frustradas. Elas chegam no fim da sua vida e, como dizer assim, trabalhei, me esforcei, me matei, cheguei aonde eu queria e agora? Ela nem agradecida ela é, porque ela confia em si própria. Mas na perspectiva da fé, quando nós vivemos assim diante de Deus, nós chegaremos no fim dos nossos dias e dizemos assim, como foi boa a minha vida, como eu vivi. Eu lembro da minha mocidade, tirando as coisas que eu fiz que não agradaram a Deus, mas eu lembro que tudo que eu vivi, desde a infância e adolescente, eu sou grato a Deus por isso. Pelos maus momentos que passei, também pelos bons momentos, que foram muito mais do que os maus momentos. O que Deus fez na minha vida, Ele fez não porque eu merecia, mas pela misericórdia dele. E às vezes as pessoas olham para trás e não agradecem a Deus por estar em certa posição, né? Como ele diz aqui, nascer, se desenvolver e morrer.
Se temos aqui uma perspectiva de Deus, a nossa vida é muito feliz. Salomão, ele era esse rei, né, filho de Davi. Ele foi um rico e famoso porque ele foi o maior sábio que a terra já teve, né? Governou Jerusalém, elevou o povo de Israel a um status bem reconhecido mundialmente na época, e ele escreveu isso. Mensagem milenar, atualíssima, como está aqui em Eclesiastes 1, 10 e 9, que diz: o que foi? Isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se torna a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Interessante perceber que tudo que acontece hoje já aconteceu antes. Parece que se repete, né? A gente olha assim, mas isso nunca já aconteceu antes. Quando a gente vê, por exemplo, esse ano fez tanto calor quanto 1900 não sei quanto antigamente. Já fez tanto calor. Esse ano choveu tanto, não se chovia assim desde 1920, 1930, quer dizer, já aconteceu. Esses fatos, eles se repetem. Aí quando alguém fala hoje, as queimadas no Pantanal, queimou, deu igual ano tal. Então, interessante a gente perceber que as coisas parecem que elas se repetem, né? Alagamentos, chuvas, catástrofes, mas já aconteceu. A temperatura foi tão baixa em tal lugar assim, que não era assim desde 1900 não sei quanto. Então as pessoas, ele vai dizer aqui que nada se fez novo, tudo se repete. Isso é novo. A chuva já não é nova. Daqui a um tempo vai haver um alagamento em Vila Velha, uma chuva em Vila Velha, como houve em 2013, que alagou Vila Velha, ficou um bom tempo alagado, né, e se fizeram bombas para poder esgotar aquelas regiões baixas de Vila Velha. Mas pode-se chover de novo e alagar de novo. Então, nada é novo, tudo se repete. Também em relação a essa doença, né? Os novos que estão vendo agora, estão achando que isso é uma coisa que veio. Tem gente que está dizendo até que é praga do Apocalipse. Mas não, vendo a história, as outras epidemias que já passaram. Então nós vemos hoje Amarela, asiática, peste negra, peste bubônica. Que matou e ainda mata hoje. Nós temos ainda doenças que hoje elas matam até mais do que essa. Só que as pessoas hoje estão tão focadas porque, como a notícia chega para as pessoas, elas ampliam a sua plenitude. Eles não olham os fatos reais. Então hoje em dia as pessoas vivem um pânico. Mas e aqueles da época da peste negra? Da peste bubônica, como eles enfrentaram aquelas pestes? Como eles inventaram as doenças que hoje nós temos vacina? Eles enfrentaram. Será que se naquela época tivéssemos uma mídia tão violenta como hoje, será que eles sobreviveriam? Acho que a maioria sucumbiria, morreria. As pessoas tiveram que enfrentar aquelas adversidades, não tiveram que ficar tanto tempo isolado e nem sendo bombardeado durante os dias todos. Então hoje nós estamos vivendo isso. Isso é novo? Não, não é novo. Um novo, como dizem, um novo coronavírus. Não é novo, ele já existia. Esse vírus existe há muito tempo, né? A irmã mais velha tem 90 anos. Ela nos conta que a minha família toda foi acometida de febre tifoide. Morreu Febre tifoide. Um e meu pai não foram contaminados. Toda a família foi, ele devia ter uns 5 ou 6 aninhos, não lembro. Mas uma epidemia que matou famílias inteiras. Eu recebi de uma pessoa um estudo do pessoal, dizendo algumas coisas que eu achei assim. A Bíblia, ela nos dá um alerta sobre a vinda de Cristo. E a gente tem que ter muito cuidado para não ficar fazendo esse alarde tudo, porque nós não sabemos. Jesus disse que nem ele sabia. Não podemos determinar dias e anos para a volta dele. Mas esses sinais, eles vêm se repetindo. Ao longo dos anos, as pragas vêm aparecendo uma, outra, e assim vai. Então, como diz Eclesiastes, nada é novo. Isso já aconteceu. Então, é uma coisa que muitas pessoas, com nós como cristãos, como crentes em Cristo, nós entendemos que a nossa vida, como o reino de Deus, nesse mundo ela é passageira.
Como diz aqui, sim, tudo passa, porém somos chamados à atenção de que seremos cobrados de tudo que fizermos, como está no capítulo 11, versículo 9. Então, o que acontece? A nossa vida, a gente está aqui por uma passagem. Eu lembro uma vez uma frase de um homem, um político, que foi vice-presidente há um tempo atrás. Ele tinha um câncer, então ele tratava direto, ele fazia cirurgia, ele fazia tratamento. E ele falou, se Deus quiser me levar, Ele não precisa do câncer. E a realidade, nós como cristãos, se Deus quiser nos levar, não precisa do coronavírus. Ele não precisa de uma doença dessa, né? Ele pode nos levar a hora que quiser. Então, confiar em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. E por isso que há tempo para tudo. Mas fulano morreu de coronavírus. Eu nem sei se é verdade, porque a gente vive num mundo mentiroso. A Bíblia diz que Satanás é mentiroso desde o princípio. E o mundo jaz no maligno. Então é um mundo mentiroso. E nós vivemos num mundo mentiroso, em que as pessoas às vezes pegam uma pequena coisa e ela amplia para causar pânico nas pessoas. E nós, como cristãos, como crentes, sabemos que a nossa morada não é nessa terra. A nossa morada está preparada por Jesus. A vaidade da vida humana. Somos todos engodados em nossa vaidade. Provérbios 1, 2. Corremos atrás de coisas como se fossem nos tornar especiais ou nos fazer melhores do que somos. Porém, ao adquirir o que tanto desejamos, já não nos sentimos satisfeitos. A vaidade, essa vaidade da aquisição, ela faz isso, ela faz com que a pessoa, ela trabalhe, estude, ela pega a vida dela, gasta tudo isso aí. Aí quando ela chega nisso aí, que ela chega alcançando o que ela quer, já não tem tanto valor. Não tem tanto valor. Por exemplo, a pessoa quer comprar um carro. Ela se mata, pega a prestação, junta dinheiro, faz aquilo tudo, compra o carro. Quando ela compra o carro, no primeiro impacto, ela se dá bem. Ela, o carro fica daqui a um tempo, ela já não é todo aquele amor. Daqui a um outro tempo, ela quer trocar aquele carro. É só aparecer. É apenas uma vaidade. Era só uma vaidade. Às vezes a pessoa... Cada dia, hoje, quanto mais maior, né? O celular do tamanho de uma Bíblia, quer dizer... Hoje em dia nós vivemos assim, né? Nós vivemos assim, a pessoa compra... A satisfação. Nós vemos assim, tecnologicamente. O cara vai lá e compra um celular. Aí ele comprou um, daqui a 3 meses já lançou um modelo melhor do que o dele. E não, eu já quero aquele modelo. E quem gosta de fotografia, cada dia que passa aparece uma quantidade de megapixels mais, né? Aparece uma coisa de megapixels. Antes era 2, 3 megapixels, agora já estamos chegando a 40, 60 megapixels. Aí a pessoa compra o celular, daqui a pouco a mesma empresa lançou um celular mais moderno, a pessoa já quer comprar, né? Ela já não, aquele que tanto ela comprou no início já não vale nada. Botou prestação. Ela já não satisfaz mais. Então a vaidade, nesse capítulo 1, diz que a vaidade da vida humana, como ele fala, o homem trabalha, né? Feito um condenado, não? Ele diz: qual vantagem tem o homem de todo o seu trabalho e que ele faz debaixo do sol? Qual a vantagem que tem? Tudo passa, né? Tudo vai chegar ao seu... A nossa cultura valorizou de tal maneira as coisas efêmeras que podemos ver de um lado para o outro quantos todos correm para alcançar ou atingir um ideal de muitas vezes apenas idealizado. Uma ideia, apenas uma ideia vazia que nos impulsiona a continuar correndo, buscando, mostrando as conquistas para chegar ao tempo de chegar ao topo e mostrar que se conquistou. Mas quando se chega lá, o sentimento de vaidade de vaidades, de efemeridade, de vazio e de sentido tomou conta. Vivemos um tempo assim, em que o desejo de conquista é o que mobiliza, e quando se chega lá, o alcance já não tem sentido nenhum, como diz no versículo 14 de Provérbios 1. Atentei para todas as obras que se fizeram debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito.
Quando nós lemos na introdução a respeito de você ter uma vida na perspectiva da fé em Deus, isso é menos frustrante, quer dizer, não é frustrante, né? Porque nós vamos colocar de maneira que as coisas elas vão acontecer naturalmente. As nossas conquistas, o nosso progresso, ele acontece naturalmente porque nós não dependemos deles. Nós dependemos de Deus e da maneira que Deus vai dirigindo a nossa vida, nós vamos chegando naquele lugar que Deus quer que nós chegamos, como diz o texto, tempo para tudo. A partir do momento que eu tento extrapolar esse tempo, eu cometo o grande erro de me frustrar. Quando eu quero uma coisa que não é no tempo de Deus, mas eu como se eu fizesse uma chantagem diante de Deus para conseguir aquilo, eu não espero Deus agir, eu posso alcançar, mas eu vou ter frustração. Já aconteceu comigo e creio que já aconteceu com muitas pessoas de querer uma coisa, não perguntar ao Senhor se era dele, mas alcançar por meios próprios, usando de forma ilícita ou de forma atemporão, não esperando o tempo de Deus acontecer. Então o que ele diz aqui, o que adianta, né? No versículo 14: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Então ele nos chama para que nós não deixemos nos levar por essa vaidade, para que nós, quando alcançarmos, sabemos que foi realmente Deus quem nos deu, porque sendo vaidade, simplesmente ela vai passar e vai se tornar uma aflição de espírito. Ao passar a contemplar a sabedoria e dar valor à reflexão sadia, cuidar de sua mente e coração de forma saudável e coerente com a proposta de vida apresentada no manual de vida dado por Deus, a sua palavra. Então, quando a gente presta atenção na palavra de Deus, a gente faz como Jesus disse: por que você está ansioso? Normalmente nós ficamos ansiosos pelas coisas que vão acontecer, mas quando nós lembramos de que não devemos estar ansiosos, o nosso coração se acalma e Deus vai agir em nossa vida. Por isso que a palavra dele diz que tudo é vaidade e aflição de espírito. Conseguimos aquilo que queremos sem perguntarmos a Deus se era o tempo ou se é da vontade dele. E quando não é da vontade dele, com certeza é uma vaidade nossa. Quando a gente consegue alguma coisa que não é bom para nós, com certeza a gente vai ter aflição de espírito. Então, como diz aqui, a proposta de vida apresentada no manual de vida dado por Deus, a sua palavra. O ser humano encontrará, mesmo que diante dos sentimentos de menos-valia e atitudes que possam ser destruidoras, uma força e uma orientação necessária para o viver. O que acontece com a pessoa que segue o rei? A tendência é acumular coisas boas, aprender a viver de forma mais saudável consigo e com os outros. Às vezes a sabedoria está em dar continuidade ao que os outros iniciaram. Às vezes a pessoa, como ele fala assim, o que acontece quando uma pessoa segue o rei Jesus, né? A tendência é acumular coisas boas. Por quê? Os ensinamentos da palavra de Deus, através de Jesus, ele faz isso. A sabedoria está em dar continuidade aos que os outros iniciaram. Muitas vezes, hoje nós estamos vivendo hoje é um dia, desses últimos dias de política. Então nós vemos que muitos candidatos que vão assumir, provavelmente, eles vão querer fazer mais do que o teu antecessor. E muitas obras poderão ficar pelo caminho. Mas o povo, na sua ignorância, não tem atenção nisso, ele não vê quem vai dar continuidade, porque ele diz aqui, é muito mais fácil você dar continuidade do que os outros iniciaram, porque já está iniciado. Então é só concluir. A vaidade, eu fiz. Então aí vai entrar a vaidade que nós vamos ver hoje na política. Por isso que a Bíblia diz, um rei que tem o temor do Senhor, ele vai, governar para o justo, ser mais justo. Agora, se nós colocarmos num lugar de estar como rei, por escolha nossa, como o povo de Israel fez com Saul. Saul não foi Deus que escolheu, foram eles que escolheram. Então, eles escolheram Saul, Saul não governou como Deus queria que ele governasse. Então, Deus reprovou Saul.
Da mesma forma, hoje Deus reprova muitos aqueles que levantam o seu nome para governar em certos lugares, e Deus reprova. Nós estamos vendo isso atualmente. Aí depois a pessoa vai para a televisão, numa campanha política, falar de Deus. Ele foi reprovado. E vai acontecer, por ele ser reprovado, ele pode ser retirado aquilo que foi colocado, a responsabilidade que foi colocada sobre os seus ombros. Então, é mais dar continuidade ao que os outros iniciaram. Se uma obra já está pela metade, se nós formos comprar um terreno, aí já tem uma construção de uma casa, de uma planta, já tem a base, já tem tudo. Se eu resolver quebrar aquilo tudo e refazer, eu vou demorar mais tempo e vou ter mais gasto. Agora, se eu já puder aproveitar o que está construído, a base, e ela for sólida, eu vou ganhar tempo e vou ter menos gasto. Quer dizer, então, como ele diz aqui, a sabedoria às vezes a sabedoria está em dar continuidade ao que os outros iniciaram. Nem sempre é o que nos parece, né? Inédito. Inédito é o melhor. Nem sempre é o que nos parece. Inédito é o melhor. É importante refletir que é melhor dar continuidade às coisas boas iniciadas do que iniciar problemas, né? Nós vemos que esse meio aí, ele faz isso. As pessoas começam um negócio, até falei um negócio ontem, uma reeleição no país, ela veio para dar mais tempo ao cara de desviar dinheiro. Por quê? Ele inicia um mandato, passa normalmente 2 anos sem fazer nada. No terceiro ano, a metade do terceiro ano ele começa a trabalhar. Quando chega na eleição, ele quer ser reeleito, ele diz que tem obras para concluir. Aí o povo cai na lábia dele, reelege ele, aí ele vai concluir aquelas obras e passa os outros 2 anos finais, como ele não vai ser reeleito, governando para nada. Então, enquanto que o outro, por exemplo, ele perde um mandato, o outro é eleito, em vez de continuar aquelas obras, ele inventa outras obras para também chegar no final do seu mandato, fazer a mesma coisa. Quer dizer, e o povo sempre sendo enganado por esses homens, né? Aí, nós como povo de Deus, por isso que eu falei ontem para uma pessoa, eu tenho que ser livre, eu não tenho que ter cabresto político, eu tenho que pensar naquilo que Deus quer que eu pense, e isso aí, dar continuidade às obras iniciadas, olhar uma pessoa que vai governar uma cidade, um estado, com o pensamento de fazer coisas novas, é muito complicado, né? Isso acontece também, Neto, no reino de Deus. Eu já vi pastores que chegaram numa igreja e até derrubou o templo que o outro construiu, né, com sacrifício, com um grupo menor. Isso aqui agora está muito ultrapassado, vamos fazer uma coisa nova. Isso a gente, infelizmente, até no nosso meio a gente vê isso. Às vezes existe um projeto que ele está dando muito certo, um projeto que ele está de evangelização, que é o mais importante da igreja. Depois da adoração, é a evangelização, que é a parte mais importante da igreja. Chega um pastor, ele não dá prosseguimento àquele projeto, inventa um outro que não vai ter o mesmo efeito e vai ser problema, como ele diz aqui, é melhor dar as coisas boas iniciadas do que iniciar problema. Às vezes inicia um problema, porque nem sempre as pessoas têm a mesma visão. Aprender a ver também não é dar continuidade a certas loucuras que vemos ao nosso redor, também dar um fim às questões, às vezes estúpidas ou não condizem como procede de quem segue o Rei dos Reis. Quer dizer, a gente vê hoje essas questões, como ele diz aqui, é também dar um fim às questões, às vezes estúpidas, ou que não condizem com o proceder de quem segue o Rei dos Reis. Quando a gente vê uma pessoa, eu gosto muito de ver esse ponto, porque quando eu lembro uma vez lá no Rio de Janeiro, eu era jovem na igreja, chegava essa época de política, todo mundo visitava as igrejas. Então eu cheguei para a reunião da mocidade, tinha um carro com o nome do candidato na porta. Eu não conhecia ele, nunca tinha visto a cara dele, mas ele estava lá. Aí eu falei para ele, rapaz, esse pessoal não tem vergonha na cara. Passa 4 anos, não aparece aqui na igreja. Nossa igreja está aqui, a rua não tem calçamento, não tem nada. Quando chove, alaga. Aí chega na época de eleição, ele vem aqui pedir voto. Ele tinha que ter vergonha na cara e dar bom exemplo. Ele deu nem 2 minutos, ele nem ficou para o culto, ele foi embora. Então hoje nós vivemos pessoas que dizem ser
cristãos fazendo tanta besteira, envolvidos em tantas falcatruas, que em vez de o nome de Deus ser glorificado, está sendo chacoteado por os inimigos do povo de Deus. Porque hoje, que tem de inimigo do povo de Deus declarado, e muitos cristãos estão indo até na onda dos inimigos do povo de Deus, por causa daqueles que deveriam proceder com quem segue o Rei dos Reis, não tem prosseguido. Isso tem feito com que pessoas que estão no nosso meio, né, se bandeando para o outro lado, exatamente por causa de quê? Por causa desses maus exemplos daqueles que deveriam proceder como quem segue o Rei dos Reis, né? E essa é uma realidade no nosso meio hoje. Por isso que o Manual de Vida, ele diz que essa parte de vaidade, nós temos que, antes de ter vaidade, pensarmos nas coisas do céu. O engano da vida fácil e supérflua é o que está no capítulo 2. Vivemos um tempo de muito cansaço. São tantas as exigências do viver, individuais e externas, que muitas vezes pensamos em desistir, não é? Como está no capítulo 2, versículo 17 e 18. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo que é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto que como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Como a gente vê hoje, sucessão, e nessa questão de sucessão, às vezes nós já vi acontecer algumas vezes, de você ter uma pessoa que trabalha, né, num setor, e ele faz tudo aquilo ali. Quando chega a época de aposentar, ele vai entregar para alguém, mas ele não sabe se alguém vai dar continuidade àquele trabalho dele. E muitas vezes as pessoas que assumem, elas fazem coisa pior. No caso de Salomão, aconteceu isso com os filhos, né? Por isso que ele, quando ele registra aqui, ele diz que ele viu que era penosa deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Quem assumiu depois de Salomão, parece que ele já sabia que isso ia acontecer, que causou divisão no reino de Israel. O filho que assumiu foi pedir conselho aos velhos, mas não aceitou o conselho dos velhos, foi pedir o conselho dos anciões, não aceitou o conselho dos anciões e preferiu o conselho dos jovens. Causou uma destruição no Israel, de forma que isso veio até a época de Jesus e até os dias de hoje. Então é a mesma coisa. Às vezes, como vimos no passado, grandes homens empresários que deixaram grandes empresas e quando os filhos assumiram, destruíram. As empresas nem existem mais hoje. Por quê? O cara trabalhou arduamente, aí agora eu vou deixar para meus filhos. Aí os filhos assumiram, gastaram o dinheiro todo, acabaram com tudo e às vezes hoje estão até na miséria, né? Então ele fala aqui, deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Então é a mesma coisa, parece que, como eu disse, nada de novo, isso se repete, né? Então ele vai dizendo isso. Esquecemos de cuidar de nós mesmos. Como poderíamos com sabedoria, mas às vezes, sem mesmo perceber, estamos envolvidos em uma roda viva de trabalho, conquistas e conquista. E o nosso espírito entra em aflição. Nossa vida perde sentido. Passamos a ter sentimentos e pensamentos que desvaliam. Pensamentos que podem nos levar à destruição. O desprezo pela vida pode nos acometer também. É natural em nosso viver, principalmente quando vemos que as outras pessoas alcançam coisas que não conseguimos. Isso mexe conosco. Às vezes somos tentados ao engano de atingir ou conseguir o que desejamos com mais facilidade ou rapidez. Porém, isso não é o ensino dado a nós que seguimos o Senhor. Foi aquilo que eu falei. Muitas vezes, o nosso propósito, às vezes, extrapola o tempo de Deus, né? A nossa ansiedade por conseguir, e quando nós vemos as pessoas se dar bem, a gente fica, às vezes, amargurado, né? A gente, como se perguntasse para Deus assim, Senhor, a gente falava com Deus, mas eu sou teu servo, a pessoa não é. Como tem vários outros textos bíblicos que citam sobre isso, que não devemos olhar pelo sucesso do ímpio, mas, às vezes, nós, por sermos humanos, nós fazemos isso.
A gente olha assim, poxa, estou aqui na empresa trabalhando, trabalho pra caramba, né? Me mato, chego cedo, visto a camisa. O cara que vive faltando, o cara que vive sonegando com dispensa médica, chega e ganha um cargo melhor do que o meu, ou recebe um prêmio que eu não recebo. Então, muitas vezes, isso faz com que a gente se sinta o quê? Desprestigiado, sem sentido. Parece que a vida perde sentido. E ele diz assim, que para conseguir o que desejamos com mais facilidade e rapidez, porém, não é o que o ensino dado a nós que seguimos o Senhor. A vida de engano e supérfluo é alcançada por aqueles que vivem às costas para os ensinamentos da palavra de Deus. Muitas vezes pode parecer mais fácil, mas o seu fim não é o melhor, como está em Eclesiastes 2:26b, que vai dizer assim: dá sabedoria e conhecimento e alegria, mas o pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, e o dê ao bom perante a sua face. Também isto é vaidade e aflição do espírito. Quer dizer, ao pecador dá o trabalho para que ele ajunte e amontoe. Então é uma coisa interessante isso. Então nós precisamos esperar no tempo de Deus. No capítulo 3 vem o tempo de Deus, né, que vai relacionar o tempo de todas as coisas. Diz assim, o tempo do homem versus o tempo de Deus. Saber que há um tempo para tudo, incluindo você e eu, nos angustia, como diz o versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Por mais que prossigamos em alcançar e conseguir mais tempo de vida, é certo que um dia o nosso tempo acabará. Jesus até ele fala uma coisa: qualquer um de vocês, com toda a sua sabedoria e ciência, pode aumentar um côvado no seu tamanho, né? Quer dizer, quando ele fala exatamente que Deus tem cuidado de todas as coisas, ele tem cuidado das aves dos céus, e quanto mais nós que temos muito valor do que as aves dos céus e os lírios dos campos, ele não cuidará de nós. Aí ele diz aqui, o nosso tempo acabará. E como temos o desejo de dominar tudo, o fato é de não termos o domínio do nosso tempo de vida. E nos angustia, e de vida nos angustia. Alguns passam a ser dono do seu tempo. Ledo engano, ninguém tem esse domínio, a não ser o Senhor. Que coisa maravilhosa é isso. Há um tempo para tudo determinado por Deus. Há tempo, não sabemos quanto ou quando será, mas o que foi criado por Ele tem o seu tempo. Isso é para além de nós, Podemos dar continuidade ou não a determinados projetos, preservar ou não o que nos interessa, dar o devido valor sentimental às coisas que perdemos ou ganhamos, ajuntar ou adquirir coisas importantes ou mesmo perder coisas necessárias para um viver sadio, coisas que merecem nossa atenção e mais cuidado que devemos liberar para proibir, combater ou seguir. Qual valor daremos às coisas e a passagens da vida? Todos esses eventos ou passagens em nosso viver vêm de Deus e são bons a seu tempo. O importante é ter a confiança de que estamos com o Senhor, e se cooperamos com o tempo de Deus, nossa vida não será inútil. Até mesmo as mais difíceis experiências da vida servirão de aprendizado. Quando nós vemos isso aí, existem muitas frases ditas a respeito disso, que diz assim: o Senhor não te tira nada, que Ele não vai te dar nada melhor, né? Jesus, um ponto que ele fala: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então é interessante nós vermos que o que Deus tem preparado é muito maior do que isso aqui, e nós não devemos ficar preocupado com essa passagem de tempo. A questão do tempo para nós é tão importante que já se fala dele como moeda de troca. O ser humano não tem domínio sobre o seu próprio tempo de vida, e isso pode causar angústia. Como diz um ditado antigo, tempo é dinheiro.
Tempo é dinheiro. Interessante que as pessoas se apegam muito a isso. Tudo que ele fez é apropriado a seu tempo. Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles. Sem que o homem possa descobrir a obra de Deus, fez desde o princípio até o fim. Então tudo tem um tempo determinado por Deus. No capítulo 4 nós vamos ver os males e as tribulações da vida. Não tem como escapar de nosso olhar os males e as tribulações dos nossos dias a dia. Depois voltei e me atentei para todas as opressões que fazem debaixo do sol. Eis que vi alguma das que foram oprimidos e dos que têm consolador. A força está na banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Porém, por mais que queiramos nos distanciar do mal que nos espreita, as tribulações acabam nos atingindo também. Novamente, temos que voltar o nosso olhar em direção para o alto, para o nosso Deus, aquele que tem o controle do tempo e de tudo que nos cerca para continuarmos a viver. Infelizmente, há uma enormidade de coisas ruins acontecendo. Isso aconteceu e sempre acontecerá. Porém, aqueles que temem ao Senhor e procuram viver e caminhar dignamente diante dele e da sociedade atenderá a viver de maneira diferente, pois utilizará a sabedoria do seu favor, a fim de aproveitar o tempo melhor de vida que Deus lhe deu. Então, essa sabedoria ele vai dando continuidade sobre a questão do tempo. No capítulo 5 e 6, nós vamos ver os conselhos práticos para o viver. O amor e cuidado de Deus por nós é tão especial que Ele nos deixou um manual de como podemos alcançar uma vida e um viver saudável. Porém, as nossas escolhas nos afastam e às vezes continuam nos afastando desde o projeto inicial. Por isso, investimos tanto tempo para procurar algo que sempre melhor para nós e para aqueles que amamos. Os conselhos práticos, é interessante nós vemos todos isso quando lemos o capítulo 5 e 6, que vemos que ele começa como: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem o que fazem mal. Então, esses conselhos práticos, ele vai desde o nosso comportamento ao entrarmos na casa de Deus, como também ele vai dar conselho para as nossas escolhas. Ele, como diz assim: é assim que somos, ruim? Penso que não. É assim que somos, ruim? Penso que não. O importante é que fazemos que aquilo que nos foi dado para viver. Nossas escolhas farão toda a diferença na gerência da nossa vida, pois as consequências virão, boas ou ruins. Como disse, a nossa vida é feita de escolha. Ontem eu estava conversando com a pessoa e estava falando com ela, o que existe muito hoje nós não podemos chegar lá no futuro e reclamar que nós não alcançamos determinada coisa quando nós fazemos escolhas erradas. Uma vez no Rio de Janeiro, um colega meu chegou assim: você teve sorte. Eu falei: não, eu não tive sorte. Eu aproveitei as oportunidades que Deus me deu, não joguei fora. Deus me deu, abriu as portas, eu entrei. Então eu não tive sorte, porque muitas pessoas têm oportunidades e jogam fora, elas escolhem jogar fora as oportunidades. Aí quando chega lá na frente, vai se acontecer muito de pessoas, que a gente vai ver pessoas já avançadas dizendo assim: eu podia ter sido isso, eu podia ter sido aquilo, se eu tivesse estudado mais, ou se eu tivesse trabalhado mais, né? Existe até uma música do mundo aí que dizia assim: eu devia ter feito isso mais, devia ter feito aquilo mais. Mas chegou no final da vida, já passou, não tem jeito, você não tem como retroceder e escolher.
Você tem que saber, ter sabedoria para escolher. Por isso que o manual de Deus, ele dá esses conselhos. Jesus, quando diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas, ele está dizendo para você, se você se dedicar mais ao meu reino, a me buscar, as outras coisas elas vão ser fáceis para você conseguir. As oportunidades vão aparecer, você vai fazer, mas primeiro o meu reino. As pessoas, elas invertem, elas buscam primeiro o seu próprio reino e não buscam o reino de Deus. Aí as coisas não dão certo, e às vezes uma coisa que ela tanto almeja, ela desiste no meio do tempo, né? Às vezes a pessoa quer tanto fazer um negócio, mas aí ela não perguntou para Deus, não colocou o reino em primeiro lugar, começou a fazer, na hora que o negócio começou a apertar, ela não teve para onde correr, ela resolveu desistir daquela tarefa ou daquele projeto. Então, ele diz aqui, as nossas escolhas vêm depois que a gente toma uma decisão e nós não cumprimos essa decisão, ela não está de acordo com Deus, com sua palavra, nós vamos quebrar a cara, literalmente nós vamos quebrar a cara e só vai nos restar lamentar depois. As nossas escolhas, elas podem trazer coisas boas ou ruins. O que temos feito em relação à adoração ao nosso Deus em nosso viver? Essa é uma pergunta que ele faz, que devemos fazer. Somos aconselhados, como temos procedido? Como temos nos portado na casa de Deus? Como somos aconselhados a honrar o Senhor, inclusive em sua casa? Nosso coração está diante do Senhor em adoração sincera? Quando saímos da sua casa, a nossa condição espiritual é melhor ou pior do que aquela que chegamos? Não nos permitamos em nossos atos de culto sejam superficiais. Não permitamos que nossos atos de culto sejam superficiais, insinceros e hipócritas. Um ditado popular diz que a pressa é inimiga da perfeição. Faz sentido. Quando lemos o conselho que não devemos ser precipitados. Não te precipites com a boca, como está no versículo 2, na parte A do capítulo 5 de Eclesiastes. Não te precipites com a tua boca, nem com teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Então é um conselho, como diz aqui, um ditado que diz, a pressa é inimiga da perfeição. Como diz outro, o apressado come cru e quente, né? Porque a pressa, ela faz isso. Pensar e refletir antes de falar é bom. Ser apressado pode atrapalhar o nosso viver e abreviar muitas coisas boas que poderíamos viver e desfrutar. É uma realidade. Às vezes, na hora de tomarmos uma decisão, quando ele fala a respeito disso, conselhos práticos, devemos refletir muito bem, fazer autocríticas e análises diante de Deus sobre aquela decisão a ser tomada para não tomarmos uma decisão precipitada. Quantas vezes pessoas tomam decisão na hora do calor, na hora do furor, ou na hora da emoção e depois se arrependem, né? E nós temos um agravante, porque se nós tomarmos uma decisão, mesmo que ela vá nos prejudicar, a palavra de Deus diz que nós temos que cumpri-la, como está em Salmo 15. Então, é muito bom antes de tomar qualquer decisão, refletir, pensar, fazer uma análise, perguntar ao Senhor se aquilo é bom. Não ir na hora da emoção tomar a decisão. Que nem teve um rei que tomou uma decisão que se ele fosse abençoado, a primeira pessoa que ele ia sacrificar, aquele que entrasse primeiro pelos portões, ele ia sacrificar. E quem entrou? A filha dele. A filha única. Uma decisão impensada. E olha que esse rei, se eu não me engano, é depois de... Era juiz, né? No tempo do juízo. Então, em cima desse relato, o pregador ele fala isso, não te precipites antes de falar, principalmente com Deus. Para Deus conhecer o nosso coração, a gente tem que pensar bem, né? E quantas vezes a gente fica chateado, a gente até briga com Deus, né? Muitas vezes a gente
Ah, Senhor, por que isso aconteceu? A gente tem que ter cuidado. Não, a gente não pode fazer isso. Então ele diz, não te precipites em falar, antes de falar, como está no capítulo 5, verso 2. O próprio Salomão também diz que a gente tem que pensar bem antes de fazer o voto. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Não cumprir. O cara da feira faz o voto que ele sabe que ele não vai cumprir. A melhor coisa, você quer ver quando você pega alguma coisa? A pessoa, às vezes, na hora da emoção, eu vi uma pessoa uma vez, na hora da emoção, porque tinha ganhado na justiça, eu vou fazer isso. Ele recebeu, anos e anos esperando, aí recebeu o veredito, né? Eu vou quitar uma dívida da igreja. Aí tá, todo mundo ficou esperando. Depois ele refletiu, pensou bem, ele não fez nada daquilo. Não, foi que nem aquele rei, né? Aquele juiz, né? Primeiro que entrar, eu vou sacrificar. E entrou a filha. A Bíblia diz que ele parece que sacrificou a filha dele. Entendeu? Então, fazer voto a Deus, não brinque com Deus. Então, não te precipites na hora da emoção, né? E também outra coisa, não fazer barganha com Deus, prometer uma coisa que não vai fazer depois. E isso acontece muito. A pessoa na hora da emoção, ou na hora da raiva. A hora da raiva é terrível. A hora da raiva a pessoa quer fazer alguma coisa, se ela acalmar, ela já não vai fazer aquilo. E só Deus para ter misericórdia da gente na hora que a gente está irado. Irai, mas não pequeis, né? E ainda existe agora, ultimamente, eu já vi pelo menos umas 3 pessoas dizendo, eu saí da graça e falei tudo que eu queria. A pessoa sai da graça, não sai da direção de Deus e ficou na vontade dela. Ficou na vontade dela. Então nós vivemos esses conselhos, se todos nós lermos e relermos o livro de Provérbios, também o livro de Eclesiastes, nós vamos aprender a mudar muito o nosso comportamento, né? Mudar muito com o nosso comportamento. Mesmo com o Espírito Santo em nós, às vezes nós quebramos alguma desses conselhos. Em relação às riquezas materiais, sabemos que elas não dão sentido real à vida. Mesmo assim, almejamos e buscamos. Ruim? Penso que não, porém não devemos colocar nelas a nossa esperança e confiança. É interessante quando as pessoas gostam de criticar, nós vamos ver que no meio do povo de Deus existem ricos e pobres. Existem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. E as pessoas acham que, alguns dizem que você é abençoado quando você é rico, né? E que se você é pobre, que você está errado. Não? Então, mas não é a realidade. Como ele diz aqui, a nossa esperança não pode ser nas riquezas. Jesus, quando aquele jovem rico foi, e muita gente gosta de usar esse texto para falar das riquezas, Jesus conhece o coração de cada um de nós. Então ele sabe qual é a nossa riqueza. Naquele jovem era a riqueza material, mas em muitos de nós o orgulho, a vaidade, né? Algum ponto da nossa vida é como se fosse uma riqueza. Se Jesus chegasse para mim e dissesse assim, vai e vende tudo que tens, quando ele falou isso para o jovem, porque ele sabia que o jovem amava. A Bíblia dá uma ênfase que ele era muito rico, mas o coração dele estava na riqueza, como Salomão. E olha que ele, de cultura judaica, ele não deveria fazer isso, mas ele tinha, né, o seu amor à riqueza. Então Jesus, ele falou para ele, vai e vende tudo que tem, e vem dar aos pobres e segue-me. Quer dizer, coloque eu em primeiro lugar, me coloque o reino em primeiro lugar. E muitas vezes muitas pessoas também não fazem isso, colocar o reino em primeiro lugar. Às vezes o primeiro lugar na vida da pessoa está até um bem material, está um carro, está uma moto, está uma casa. Ao contrário do jovem rico, Zaqueu, Jesus não pediu nada. Não pediu nada. Abriu mão de nada que ele tinha. Automaticamente ele abriu. Ele abriu o coração dele para receber Jesus, e aí aquilo tudo de riqueza para ele já não tinha sentido. Então, nós vemos o quê? A diferença. Zaqueu era um homem rico. É a maneira de ter. É a maneira de ter. Quer dizer, se eu lembro uma vez que aconteceu comigo, eu tinha um carro lá em Foz do Iguaçu, eu sempre ia para a igreja, nunca me preocupava com o carro. Mas naquele dia, eu entrei na igreja, no culto de oração, estacionei o carro, entrei. Aí entrei eu fiquei dentro da igreja preocupado com o carro.
Será que eu fechei o carro, deixei aberto? Eu nunca tinha feito isso. Aí durante boa parte do culto, aquilo ficou na minha cabeça. O carro. Eu falei, Senhor, não esquenta a cabeça com o carro, não. Está lá fora. Esquenta a cabeça. Terminou o culto, saí, tinham roubado o carro. Aí, quando eu olhei, os irmãos vieram, eu olhei assim, cadê o carro? O carro, o que foi? Não, roubaram meu carro. Aí eu comecei a rir. Aí ele falou, você está rindo porque não roubaram meu carro, estava ali perto daquele poste, não está mais. Aí eu fui lá, olhei, ver se tinha algum vidro quebrado, não tinha nada quebrado. Eu falei, roubaram. Aí veio um irmão que era da Polícia Militar do Paraná e ligou, não levou nem 3 minutos, chegou uma viatura, né? Aí chegou a viatura e tal, como é que é o carro? Dei a placa, o documento do carro, falei, está aqui o documento, a chave. Quando eu estava falando com a polícia, chegou um amigo meu e falou assim, teu carro está parado lá na Ponte da Amizade, estavam atravessando o Paraguai. A Polícia Federal ligou, porque tinha uns documentos no porta-luva, que dizia que eu era da capitania, ligou para a capitania, tem um carro aqui que é de um militar da capitania. Aí deu o modelo do carro, aí eu falei assim, é do Neto. Aí ele foi lá na igreja e me buscou, vamos lá. Cheguei lá, aí eu fui na Ponte da Amizade, cheguei lá, o policial veio e perguntou, você que é o dono daquele carro? Eu falei, sou eu. Aí eu olhei o carro, nas costas estava bonitinho, só tinha uma marca de furo de bala na tampa traseira, e quando chegou na frente, eles tinham batido num cavalete daquele ferro quebrado, a parte da frente do carro, mas estava andando. Aí ele chegou, cadê a chave? Eu falei, está aqui. Cadê o documento? Eu falei, está aqui. Porque ele pensou que poderia ser um golpe de seguro, mas não era. Aí daí eu fui para casa. Aí eu lembrei lá no culto. Por quê? Eu estava tão preocupado com o carro. O cara foi lá, roubou o carro, mas Deus não deixou ele atravessar o carro para o Paraguai. Recuperei o carro, consertei, né? O seguro pagou as coisas todinhas. Quer dizer, às vezes a gente não pode ter alguém acima de Deus na nossa vida. E quando Jesus fez isso com o jovem rico, e ao contrário de Zaqueu, antes de tudo, ele colocou Jesus em primeiro lugar, que ele falou assim, se isso desagrada ao Senhor, eu vou tirar da minha vida, né? Se eu roubei, eu vou devolver vou devolver 4 vezes mais. E se eu vou pegar metade do que eu tenho, metade do que eu tenho, porque eu preciso da outra metade para viver, mas eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar aos pobres. Então Jesus não pediu nada. Jesus só disse para Zaqueu, Zaqueu, eu vou dormir na sua casa hoje. Então, por que Jesus se ofereceu para dormir na casa de Zaqueu? Porque já conhecia o coração de Zaqueu antes de falar com Zaqueu. E Jesus já havia transformado o coração de Zaqueu antes de entrar na casa dele. Ele só confirmou. Já foi o suficiente. Então, nós vemos que não podemos ter nada que esteja tomando o lugar de Deus. E quando ele fala dos bens materiais, muitas pessoas trabalham doido, né? Aí chega no final da vida, fica rico, e quando morre os filhos ficam brigando, vira até inimizade entre filhos. Em tudo devemos ter sabedoria, pois necessitamos de bens e recursos materiais para viver. Só não podemos nos deixar que tomem espaço demasiado em nossa mente e coração, e que venhamos a nos destruir para adquirir ou conquistar bens, ou nos esqueçamos de levar a vida como Deus quer com quem amamos. As riquezas nos foram dadas para dela desfrutarmos, não nos desgastar, como está no verso 13 do capítulo 5. Há mal que vi debaixo do sol, atrai enfermidades, as riquezas que os seus próprios donos guardam para o seu próprio dano. Quando Salomão, como a Bíblia diz aqui, Eclesiastes foi escrito por um rei muito rico, e ele deixa esse recado, porque as riquezas causam seu próprio dano, como está no versículo 13 do capítulo 5. Para a gente concluir, apesar de muitos desejarmos até afirmarem o conhecimento do futuro, nenhum ser humano tem o conhecimento do que acontecerá. Ninguém conhece o futuro a não ser o Senhor. Especular é inútil,
é uma perda de tempo. Deus nos deu informações necessárias para viver. E Ele nos encoraja a andarmos dignamente e vivermos com sabedoria. O nosso tempo terminará e o melhor é aproveitarmos as oportunidades da melhor forma possível. Que Deus nos abençoe, irmãos. Mas é uma realidade, por isso que eu agora vou colocar em prática, ler mais o livro de Provérbios e Eclesiastes, porque a gente tem muito a aprender nesses livros, né, na palavra de Deus. E olha que esses conselhos para nós como cristãos é fundamental para o nosso viver e para testemunho. Que a nossa vida seja para a glória de Deus, né? Vivamos para a glória de Deus, não para nós mesmos. E como eu falo assim, às vezes na minha vida profissional, dizer que eu me arrependo de não ter feito certas coisas, não. Eu ganhei tudo que Deus poderia me dar. Não tive período de ter ambições em relação a promoções e cargos, mas graças a Deus que eu sou satisfeito com o que Ele fez durante toda a minha vida, e para isso eu não precisei nunca usar de meios ilícitos ou qualquer coisa para chegar aonde cheguei. Sempre fui respeitado pelas pessoas que conviveram comigo, porque, além de tudo, cada um de nós tem um nome a zelar, um nome que carregamos de cristão. E, como diz, aqueles que seguem o rei têm que proceder diferentemente daqueles que não seguem. Vemos muitos que dizem seguir o rei procedendo de forma contrária ao que o rei ensina. E por causa desses, às vezes o evangelho é escandalizado. Mas nós não podemos nunca nos focar nessas pessoas, mas sim olhar para Jesus. Porque se eu olhar para o meu companheiro do lado e ele errar, eu posso errar junto com ele. Mas Jesus nunca erra. Que o Senhor nos abençoe. Irmã Gedília, olha para a gente. Senhor nosso Deus, nós te adoramos e louvamos o teu nome. Amém, Jesus. Pela tua palavra, Senhor, por todos os ensinamentos que ela nos traz. Verdade, Jesus. Principalmente sobre essa lição que hoje estudamos, que nos orienta a viver de uma maneira diferente, Senhor, não de acordo com o que o mundo nos orienta, mas vivermos segundo Amém, os padrões Jesus. do reino, porque pertencemos a este reino celestial. Amém, Obrigado Jesus. por estar aqui, obrigado pela tua palavra e pela ministração dessa manhã. Amém. Nos dê um dia abençoado, Senhor, e nos guarde sempre como tem sido feito até agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e até a noite, se Deus assim permitir. Deus permitir.